Olá pessoal, estamos aí iniciando a primeira semana, finalzinho de abril, primeira semana de maio, e o mercado do boi gordo, a gente vai conversar um pouquinho, mostrou uma tendência aí de começo de baixa, uma queda um pouco nas cotações. Vamos comentar um pouco então sobre esse cenário, o que aconteceu e o que está acontecendo, para a gente poder tomar as nossas decisões, A gente mostrou para vocês, desde o final ali da segunda quinzena de fevereiro, que a probabilidade de queda estava baixa. A gente pode observar aqui no nosso gráfico, a probabilidade de queda estava baixa, e o boi em São Paulo estava aí ao redor de R$ 149,00. E a gente teve então uma mudança da nossa tendência de baixa para uma tendência de alta. De lá para cá, o período de março inteirinho, onde ocorreu toda a alta, a probabilidade de queda foi mudando de posição lentamente, aumentando sua probabilidade de queda, até o início de abril, e o boi subiu aí praticamente de 149, 150 para R$ 158,00, chegou até a R$ 159,00 em São Paulo, E recentemente a gente vê em abril, por exemplo, a nossa probabilidade de queda entrou na região de vendas, gente. Se você observar aqui, 74% de probabilidade de queda, ele está na nossa região de venda. De lá para cá, quando a gente olha a nossa tabela, a gente vê que o boi praticamente entrou em abril com R$ 157,00 e saiu, estamos terminando o mês aí com R$ 157,00. Ou seja, alta probabilidade de queda, o mercado perdeu sua força de alta e se estabilizou aí, mesmo subindo um pouquinho. A nossa tendência continua de alta, mas ela não tem grandes forças para grandes altas, E nesse período, gente, olha como é curioso, O pecuarista ele é otimista no último, Eu cheguei a ver, gente, pessoas me ligando, esperando o gado a R$ 165,00 em diversas praças do Brasil, Quer dizer, falando aí, o boi em Minas chega a R$ 165,00, o boi no Mato Grosso do Sul chega a R$ 165,00. No curto prazo, aí, no mês de abril mesmo, o pessoal muito animado com essa alta. Porém, sem dados, olhando apenas a estrutura de escala da indústria, esse pessoal acaba ficando animado e toma decisões de segurar, reter esse gado. E ao reter esse gado nessas estruturas, o mercado lentamente vai começando a ter as pressões de mercado, pasto, menos pasto, as temperaturas esfriando, e o pessoal começa a soltar gado, e esse gado aparece no mercado, e o preço não sobe mais. Então, a gente viu muito esse otimismo, e cuidado com esse otimismo, porque às vezes o mercado vira e pega a gente de surpresa. Olhando o curto prazo, a gente vê que essa probabilidade de queda mudou, e recentemente, quando a gente olha a nossa tabela aqui, ela passou para baixa, Essa questão de baixa está muito relacionada a São Paulo, gente. Nós alertamos isso dentro do nosso relatório. Essa questão de baixa vem pressionando aí o mercado um pouco, porque São Paulo tem subiu quase que sozinho, muitas vezes, e muitas praças não acompanharam a alta de São Paulo. Também é interessante observar que a carne, apesar do boi em São Paulo ter subido e rompido a sua máxima ali de dezembro, que foi ao redor de R$ 153,00, o boi foi a 160, na carne esse efeito não ocorreu. A carne não rompeu os preços máximos de dezembro, ela está próxima a eles, mas ela não rompeu. E isso modifica um pouco essa estrutura. No entanto, um ponto interessante para a gente observar é que se a carne não subiu, o boi subiu, deveria diminuir a margem da indústria. E quando a gente olha a margem da indústria nesse primeiro trimestre do ano, comparado a alguns anos, aos outros primeiros trimestres dos anos anteriores, a gente observa que esta margem está muito interessante. Ela é uma das melhores margens dos últimos anos, ela se equivale a uma margem que ocorreu em 2017, quando tivemos o efeito carne fraca. Ela é uma margem boa tanto no mercado interno quanto no mercado externo, a margem total pega o mercado externo. Então a gente vê que essas margens estão boas, e isso coloca os frigoríficos, as indústrias, numa demanda interessante pela carne, numa estrutura de crescimento dos abates, de aumento dos abates dessas indústrias. Então nós ouvimos até algumas indústrias querendo aumentar abate aí. Um dos efeitos está relacionado possivelmente ao impacto da peste suína, porém, no momento, esta força de alta não tem uma pressão
muito grande em termos de alta dos preços, ela já ocorreu. No curto prazo, então, a gente espera um pouco mais de estabilidade, com São Paulo, principalmente, sofrendo um pouco mais do que as outras praças talvez, em relação à queda, né, de preços. Ok? Dentro do nosso relatório, a gente aborda um pouco mais essas condições e compara essa estrutura de abates em 2017, onde houve uma estrutura muito parecida de margens internas e margens externas boas, com a estrutura de hoje. São movimentos com condições diferentes e que são impactados de forma diferente. Então, isso a gente aborda dentro do relatório e coloca diversos pontos. Um segundo ponto que também vale a pena dar uma olhada no nosso relatório de Bezerros, onde vocês vão encontrar ali já algumas projeções dados os movimentos de abate que estão ocorrendo, né? Então nós projetamos um possível final do movimento de abate aí para um certo período, e o que isso pode, dado o histórico, dado as forças presentes, o que isso pode impactar em preços futuros do bezerro, ou seja, quanto a arroba do bezerro pode subir aí, fizemos alguma projeção mostrando para vocês. Então deem uma olhadinha no nosso relatório de reposição também para vocês poderem se projetar, ok?